Olá a todos, a abordagem de hoje é sobre o diagnóstico diferencial das artralgias e das artrites. A primeira abordagem que nós temos que considerar é observar as mãos do paciente, enquanto se obtém a história clínica. Por exemplo, a gente pode já fazer o diagnóstico do paciente com osteoartrite nas mãos, observando a presença de nódulos de Eberden, que são os teófitos presentes nas interfalangianas distais. Como é osso, obviamente, a hora que você palpar, essas nodulações elas vão ser endurecidas, como se estivesse palpando uma eminência óssea. Aqui a gente vê que existem os nódulos de interfalangiana distal, referidos anteriormente como nódulos de Eberden, e quando acontece nas interfalangianas proximais, o nome é nódulo de Bouchard. Observem também que eles são assimétricos, muitas vezes um lado é mais proeminente que o outro lado, como a gente pode ver aqui, já que esse lado é mais proeminente que esse. Em relação à artrite reumatoide, a gente tem sempre que considerar duas fases em relação a essa doença. Na fase inicial, nós vamos ver uma mão com poucas deformidades, ela tende a ser mais edemaciada, ela é mais inchada, vamos dizer assim, bastante dolorida. Os sinais inflamatórios são frequentes. Observem que não é comum vocês observarem hiperemia ou uma hiperemia muito intensa. Agora, os outros sinais inflamatórios a gente vê, como dor, calor, edema e perda de função. No caso já de uma situação onde nós temos uma artrite reumatoide avançada, as deformidades clássicas são mais facilmente observadas, como uma presença importante de atrofia interóssea, desvio ulnar das mãos e as deformidades em pescoço de cisne. Mais uma outra doença que é importante é a artrite psoriásica, onde nós vemos algumas características dessa artrite, que é o envolvimento, por exemplo, de um dedo todo, onde o dedo todo está inflamado, isso é chamado de dactilite. A gente consegue observar também algumas alterações de psoríase, tanto interdigitais como também nas unhas. E uma outra característica que é importante é o envolvimento de interfalangianas distais, que é uma condição que não é frequente observada na artrite reumatoide. Uma outra doença que a gente pode ver pelas mãos é o aparecimento da gota tofácea, que já é uma manifestação de cronicidade da gota, onde a gente não pode esquecer que o comprometimento do metacarpo falangiano pode ocorrer na gota, da mesma forma como pode acontecer aqui no caso de interfalangiana proximal. Observem que já até acontece a fistolização do conteúdo presente periarticular, que é uma mistura da deposição de cristais de monourato de sódio com calcificação associada. Muitas vezes isso fistoliza e sai um líquido esbranquiçado a partir dessa articulação. É uma situação até de risco, porque obviamente você faz uma solução de contiguidade e há risco de infecção. Então, no diagnóstico diferencial das artralgias, alguns pontos são sempre fundamentais, e o objetivo dessa nossa apresentação é sistematizar um exame físico ou uma abordagem ao paciente para que a gente possa ter um diagnóstico diferencial entre dor articular. Então, o primeiro ponto é caracterizar se a dor é articular, ou seja, devido a algum processo que está acontecendo dentro da articulação, ou se é ao redor da articulação, se é um problema de tendão, se é um problema de bursa, ou até mesmo muscular. Então, o teste que a gente utiliza é a mobilização ativa e passiva da articulação. Então, a hora que a gente faz a movimentação ativa, quem faz essa movimentação é o paciente. Quando a manifestação e a gente faz a movimentação passiva é quando ela é realizada pelo examinador. Quando você tem dor presente na movimentação ativa e na movimentação passiva, o envolvimento mais provável é o envolvimento articular. Por outro lado, se a dor ela é presente na movimentação ativa, mas ausente na movimentação passiva, ela é mais provável ser periarticular. Por quê? Porque se você tem um problema, por exemplo, uma tendinite ao redor do joelho, a hora que você faz a movimentação do joelho, você está tirando toda a contração muscular que está tensionando o tendão. Então, a hora que você realiza o movimento, você alivia a carga sobre
especialmente na inserção do tendão no osso, e consequentemente dói menos. A hora que o paciente faz a movimentação, ele traciona o tendão e o tendão passa a gerar dor. Por outro lado, se há uma inflamação no interior da cavidade articular, independente da movimentação pelo examinador ou pelo paciente, vai doer em ambos os momentos. Uma manobra muito fácil de ser realizada, que permite já nós diferenciarmos se isso é articular ou perarticular. O segundo ponto é definir esses dois sintomas que são muito frequentemente observados na queixa, na história do paciente. Obviamente que os pacientes se referem à fraqueza com muita frequência, porém geralmente quando eles falam fraqueza, eles estão falando fadiga. Então qual é a diferença entre fadiga e fraqueza? Fraqueza é perda de força muscular que não se recupera com repouso. Um exemplo clássico disso é quando um paciente sofre um acidente vascular cerebral que ficou com uma perda de membro superior direito e aquele membro não mexe, independente dele fazer repouso ou não, a força muscular não se recupera. Por outro lado, a fadiga é a perda de força muscular que se recupera com repouso. O exemplo típico é quando uma pessoa está fazendo um exercício físico extenuante, ele sente que o músculo não está conseguindo mais ter a mesma força e ele para. A hora que ele para, ele descansa alguns minutos, logo a seguir ele já consegue voltar a fazer a mesma atividade física anterior, somente com repouso ele conseguiu recuperar a força muscular. Então, não esquecendo que fraqueza é sempre um sintoma de gravidade, ou de envolvimento neurológico grave, ou de envolvimento muscular também grave. O terceiro ponto é, durante o exame físico, vocês identificarem ou não a presença de deformidades e sempre definir o tempo que essas deformidades ocorreram. Um exemplo que eu vou considerar aqui é fazer uma comparação entre a osteoartrite versus a artrite reumatoide. Então a gente vê que na fase inicial da artrite reumatoide, a gente vê pouquíssimas deformidades, né? Você vê um inchaço mesmo das mãos e os sinais inflamatórios presentes, mas praticamente você não vê deformidade, coisa que, quando passa o tempo e não se faz um tratamento efetivo, evolui para as deformidades clássicas da artrite reumatoide, que basicamente são duas: a deformidade em Boutonnier ou a deformidade em pescoço de cisne. Boutonnier é esse enfeite que a maioria dos homens usam, especialmente quando tem algum evento importante, especialmente casamento. E a deformidade em pescoço de cisne, que é a mais comumente observada na AR, que envolve a flexão da interfalangiana distal com a extensão da interfalangiana proximal, semelhante a um pescoço de cisne. Em relação à osteoartrite nas mãos, as deformidades mais comumente observadas são a presença dos osteófitos, tanto em interfalangiana distal, que chamam nódulos de Eberden, como em interfalangiana proximal, que são os nódulos de Bouchard, notando que são sempre assimétricos e endurecidos, porque isso é o osso que você está palpando. E uma característica que é fundamental na osteoartrite é que ela tem um componente hereditário muito forte. Então, a hora que são duas mãos esquerdas entre dois gêmeos, não são? E essas mãos, vocês vejam que o que acontece num irmão univitelínico, a outra mão do outro irmão gêmeo acontece de uma forma muito semelhante, caracterizando esse componente hereditário muito forte. Assim, tirar a história do paciente e ver se existe essa incidência de osteoartrite ou em irmãos, ou entre irmãos, ou entre pai ou mãe, porque ela pode ocorrer tanto no homem como na mulher, apesar de ser mais frequente na mulher, é fundamental. Às vezes pula uma geração, ou seja, a mãe não tem, mas o avô ou a avó tem, mas é muito pouco comum você não encontrar isso na história do paciente. Sempre lembrando que a osteoartrite em mãos, muitas vezes é confundida com a artrite reumatoide, só que ela é muito mais prevalente e muito menos, vamos dizer assim, deletéria, porque todo esse processo de formação de osteófitos em mãos é muito lento, ele não tem aquele caráter inflamatório intenso da artrite reumatoide e levam anos ou décadas para se formar. O quarto ponto é o local de comprometimento articular. Então, algumas coisas são importantes. A artrite reumatoide, o predomínio é no esqueleto apendicular, raramente compromete a interfalangiana distal e coluna vertebral. A única articulação da coluna vertebral que é comprometida, que pode ser comprometida pela artrite reumatoide, é a articulação C1-C2.
A osteoartrite, o comprometimento é difuso, ou seja, quase todas as articulações podem ser comprometidas, sendo independente de ser esqueleto axial ou apendicular. As espondiloartrites, predominantemente axial, e a artrite reativa ou psoriásica tem algumas características, que é a dactilite, o comprometimento de interfalangiana distal e o comprometimento das ênteses, que são chamadas como entesite. Não esquecendo que êntese é o local de inserção do tendão no osso, que a gente pode chamar de uma forma mais comum de tendinites inflamatória. Então, na AR inicial, lembrando sempre essa característica que não há obrigatoriamente de ter deformidade. Então, essa história de não é AR porque não tem deformidade, isso é um conceito antigo e errado. Ela também pode ter o comprometimento de inflamações periarticulares, no caso aqui uma tenossinoviite, e sempre lembrando que a osteoartrite ela pode pegar às vezes todas as articulações, como aqui de uma forma generalizada, mas às vezes pega só quadril, às vezes pega só joelho, por exemplo, pós-trauma, ou então pega só mãos e joelhos, ou seja, você tem várias combinações da osteoartrite. Não obrigatoriamente ela precisa ser generalizada, mas ela pode às vezes ser monoarticular. E essa é uma característica muito interessante da instabilidade que se observa na osteoartrite nodal. Na hora que você faz o exame físico das interfalangianas distais, apesar de parecer que ele é rígido, na hora que você mexe, você vê que ele joga por causa da assimetria dos osteófitos. Muitas vezes na osteoartrite ocorre a formação de cistos, que muitas vezes é doloroso e é necessário drenar. E, obviamente, do mesmo jeito que pode pegar a primeira metacarpofalangiana da mão, pode pegar também a primeira metatarsofalangiana, que vai se caracterizar basicamente por uma joanete. Então, em termos assim, de fazer um quadro agrupando as principais diferenças entre a osteoartrite e a artrite reumatoide, nós temos que considerar que, entre esses parâmetros que foram selecionados aqui, a rigidez matinal, que é uma característica de inflamação, ela é sempre maior que 1 hora, que é indicativo de inflamação. E na osteoartrite ela é sempre menor que 30 minutos. O envolvimento de interfalangiana distal é comum na osteoartrite e raríssimo na AR. O envolvimento lunar também é raríssimo na osteoartrite, porém é comum na artrite reumatoide. O envolvimento de coluna é comum na osteoartrite e na artrite reumatoide somente são C2. A flogose articular, o que é comum na osteoartrite é a dor e a perda de função. Então, raramente você vê edema, então não é comum a flogose, mas sim dor e perda de função. E na artrite reumatoide é comum. E entre os autoanticorpos não há nenhum autoanticorpo característico da osteoartrite, e na artrite reumatoide a gente tem em 60 a 70% dos pacientes a presença de fator reumatoide e dos anticorpos anti-CCP. Uma outra doença que a gente sempre tem que falar, e vou falar rapidamente, que é a artrite psoriásica, ela possui 5 formas de apresentação clínica. Então, obviamente, que é sempre importante a gente checar na história se o paciente tem associação apresenta psoríase, a partir disso fazer a investigação do envolvimento articular. Então, as 5 formas de apresentação da artrite psoriásica são a forma poliarticular, que se assemelha muito à artrite reumatoide, uma forma mais grave, que é uma forma poliarticular erosiva e mutilante, a forma espondilítica, tem muitas semelhanças com a espondilite anquilosante, a artrite que tem um predomínio só de comprometimento de interfalangiana distal, que às vezes torna difícil diferenciar de uma osteoartrite, e a oligoarticular assimétrica, que basicamente é articulações de membros inferiores, joelho, tornozelo, ou seja, você tem só esse envolvimento basicamente de membros inferiores, às vezes pode pegar unha também. Então esses são os 5 tipos. Estão vendo que essa forma mutilante, vocês vejam que há uma destruição óssea aqui importante, que chegou a fazer até uma destruição importante do dedo, um nome que chama dedo em telescópio, que basicamente, como você teve uma grande destruição óssea, praticamente ficou só subcutâneo e o dedo ele fez como se fosse uma intercepção mesmo de pele, né? Veja que a forma poliarticular lembra muito a artrite reumatoide, com desvio lunar, com atrofia interóssea, né? E até mesmo algumas deformidades que se assemelham com a AR. O envolvimento de interfalangiana distal, predomínio de interfalangiana distal, nunca esquecendo de olhar as unhas, que são frequentemente comprometidas.
E esse raio-x é muito sugestivo de artrite reumatoide. Observem que não há uma osteopenia, e essa deformidade que é muito sugestiva, que é essa deformidade em ponta de lápis. A artrite psoriásica é comum acontecer a inflamação dos dedos, são as dactilites, tanto em mãos como em pés. E é comum também a ocorrência de entesite. Observem o tamanho dessa tendinite aqui de aquileo. É muito doloroso e às vezes pode até chegar à ruptura do tendão. O quinto ponto seria caracterizar se há ou não flogose articular. Então, a primeira coisa que você vai tirar na história é se a articulação está inflamada. Muitas vezes o paciente fala assim: minha mão apareceu inchada de manhã, mas à tarde já não tinha mais nada. Ok, isso pode acontecer, mas quando há flogose articular, não é esse a evolução natural de uma inflamação na junta. Uma articulação inflamada, uma vez inflamada, ela fica pelo menos 48 horas inflamada. Então não tem essa, acordei de manhã inchado. Às vezes ela tem a sensação, ou ele tem a sensação, de que está inchado, mas não obrigatoriamente ela está dentro. Então sempre caracterizar. Quanto tempo durou? Durou uns 2, 3, 4, 5 dias. Então essa informação é consistente com inflamação articular. E como é que a gente define a artrite? A artrite é definida pela presença de sinais inflamatórios. Dos 5, você tem que ter pelo menos 3 em uma articulação. Então, como tinha colocado até mesmo na osteoartrite, observe que uma vez que o paciente tem dor na articulação, obviamente aquela articulação não funciona bem, ou parcialmente ou completamente. Então, você já tem 2 sinais presentes da inflamação. Então, quando você está atrás, quando tem dor, você também tem perda funcional. Então, aí você vai ver se está quente, se está demasiado, se está hiperêmico. Juntou mais um desses 3, você vai considerar como artrite. A presença de rigidez matinal é muito importante, porque toda vez que você tiver uma rigidez matinal maior que 1 hora, é indicativo de inflamação articular. Explicando isso rapidamente, é que se você tem uma inflamação, você tem uma grande produção de citocinas pró-inflamatórias, e isso está presente na cavidade articular, presente dentro do líquido sinovial. Quanto mais tempo essas citocinas pró-inflamatórias ficarem, maior vai ser o grau de inflamação. Portanto, dos pontos para a gente diminuir a inflamação é aumentar a renovação do líquido sinovial, turnover do líquido sinovial. E como a gente faz isso? A gente faz isso mexendo a articulação. À medida que você mexe a articulação, você renova mais rapidamente o líquido sinovial ali presente e, consequentemente, você está retirando essas citocinas pró-inflamatórias. Porém, a hora que você dorme é o local que você menos mexe a tua articulação. Portanto, é onde acumula mais citocina pró-inflamatória. Dessa forma, o ponto máximo de inflamação vai ser durante períodos prolongados de repouso, que é obviamente a hora que a gente dorme. Portanto, rigidez matinal maior que 1 hora é indicativo de inflamação articular. E nunca esquecendo que hiperemia intensa é sinal de alerta para o médico e indicativo de investigação imediata. Eu gostaria de falar um pouco sobre hiperemia, porque às vezes gera muita confusão essa história. A hiperemia é o sinal inflamatório menos frequente na artrite, quando você tem uma artrite associada a doenças reumáticas autoimunes. Então, muitas vezes, eu já vi algumas colocações do tipo: não está inflamado porque não está vermelho. Não pense nisso, por exemplo. Raramente você vai ver um paciente com artrite secundária, ou a lúpus, ou a artrite reumatoide, por exemplo, que está com a junta muito vermelha. Às vezes é só um pouco rosado, ou às vezes nada. O outro ponto é que, se você tiver uma hiperemia intensa, é um sinal de alerta e indicativo de investigação. Então, você identificou uma hiperemia intensa com flogose, existem 3 condições clínicas que têm que ser pensadas. Ou uma artrite séptica que está acontecendo, ou uma doença por deposição de microcristais, geralmente ou gota ou contra-calcinose, ou você pode ter tido um trauma, obviamente isso vai estar na história, ou às vezes, e obviamente o trauma gera essa inflamação por hemartrose. Não esquecer dos pacientes hemofílicos, que tem isso com muita frequência. Nessa situação, a indicação de punção articular tem que ser muito bem considerada nos pacientes hemofílicos. Com exceção, retirando o paciente hemofílico, a punção articular está indicada, porque você tem risco de ter infecção. Uma articulação infectada, geralmente ela acontece por bactérias gram-positivas, 90% é Staphylococcus aureus, e se você não fizer um tratamento específico, essa articulação ela pode ser destruída em alguns dias, ou seja, com destruição quase completa da cartilagem.
e obviamente essa articulação vai ficar não funcionante e às vezes o paciente vai ter que receber uma prótese para ter uma recuperação da qualidade de vida. Então, fazer a punção articular para ter uma análise do líquido sinovial e fazer a cultura e iniciar a antibiótico-terapia é fundamental, mostrando aqui uma crise de gota aguda. Veja só que a crise está acontecendo tanto na primeira metatarsofalange, como também está acontecendo no tornozelo. Você está dando para perceber que existe uma hiperemia intensa e às vezes essa inflamação chega a coalescer entre tornozelo e pé, dando um aspecto que lembra até mesmo uma celulite. E obviamente ela pode cronificar essa doença não tratada e às vezes pode mimetizar até mesmo uma artrite reumatoide, que no caso uma gota tofácea crônica, tentando diferenciar entre a crise aguda e a gota tofácea. Essa gota não precisa funcionar. Então, situações clínicas onde a hiperemia não é indicativa de punção, não esquecendo do paciente hemofílico, né? Essa osteoartrite de base de polegar, que tem o nome de risartrose, é frequente ficar vermelha, é um quadro que é comum nos pacientes com osteoartrite nodal, e isso aqui não precisa funcionar. E a outra é quando você tem algum tipo de envolvimento de joelho mais grave, por exemplo aqui, esse joelho com tendência a avaro, e é comum você ter muita lesão de estrutura, tanto de menisco, como de ligamento, como até mesmo de cartilagem. Isso pode gerar uma inflamação. Mas veja que a hiperemia não é tão intensa e, obviamente, não há necessidade de funcionar, porque isso é secundário à própria osteoartrite do paciente. Por fim, alguns pontos que são importantes da gente estabelecer na história. Um deles é contar as articulações. Saber se ela é mono, obviamente é uma articulação, óligo de 2 a 4 e poliarticular 5 ou mais articulações. Então, para a gente definir se é monoartrite, oligoartrite ou poliartrite. O tempo de doença, se ela é aguda, até 2 semanas de história, ou crônica, acima de 6 semanas de história. E subaguda ou subcrônica, ou seja, a gente nunca é uma zona cinzenta e a gente define ela como subaguda ou subcrônica. Pequenas articulações, basicamente as articulações das mãos, né, e dos pés, e as grandes articulações, as articulações de ombro, cotovelo, joelho, quadril. Se ela é simétrica ou é assimétrica, né, às vezes é mais intensa de um lado que do outro, mas pegou em ambos os lados, ela tem que ser considerada como simétrica. Se ela é migratória ou se ela é aditiva, ou seja, pegou uma articulação, desapareceu naquela articulação e foi para uma outra articulação, isso é o migratório. O aditivo é pegou numa articulação e, apesar de ainda estar naquela articulação, acometeu uma outra, ou seja, as articulações são aditivamente adicionadas ao quadro, sem desaparecimento de nenhuma. Por exemplo, crise de gota é bem típico do episódico. Ela tem a crise, aquilo dura no máximo 2 a 3 semanas, some, o paciente fica bem durante vários meses ou anos, e aí volta a ter o mesmo comprometimento articular ou em outras articulações. Então, esse é um parâmetro episódico. A definição da rigidez matinal, que eu já falei anteriormente, e não esquecer que frio e estresse modulam esse processo. Isso daí já está bem estabelecido, que o frio piora pacientes que já têm uma doença reumática estabelecida e o estresse também intensifica. No que nós falamos até agora foi sobre as artrites predominantemente periféricas. Eu vou falar um pouquinho sobre a artrite que acontece no esqueleto axial, que basicamente é a coluna vertebral, os ombros e os quadris. Esse é o esqueleto axial. A principal queixa de envolvimento do esqueleto axial é a lombalgia. Então, nesse ponto é fundamental entender o seguinte, que a hora que está doendo as costas, a gente tem que ver se ele tem um caráter mecânico ou se tem um caráter inflamatório. Rapidamente, né, isso é motivo de uma outra aula específica, mas como a gente pode diferenciar uma lombalgia inflamatória de uma lombalgia mecânica? A idade de início, a dor inflamatória, pelas doenças que são associadas a essa dor inflamatória, como a espondilite anquilosante, que é o exemplo típico disso, ela acontece em indivíduos jovens, abaixo dos 40 anos, enquanto que a mecânica pode acontecer em qualquer idade. A doença ela pode ter um caráter insidioso no inflamatório, a mecânica tende a ser aguda. E isso que é importante. A dor inflamatória ela é crônica, ela dura
meses. E o tempo que a gente considera aqui é ser maior do que 3 meses, enquanto que a dor mecânica ela tem um caráter mais agudo. A presença de rigidez matinal é característica da dor inflamatória. E uma outra coisa que é importante é a dor noturna. Dentro daquele contexto lá que eu expliquei para vocês da rigidez matinal, também o paciente é acordado pela dor e de uma forma muito intensa. Claro que o exercício vai melhorar a dor inflamatória, enquanto que na dor mecânica vai ser exacerbado. O comprometimento das sacroiliacas é frequente na dor inflamatória, enquanto que na mecânica ela é ausente ou rara. A mobilidade da coluna você perde se for, por exemplo, uma espondilite anquilosante em todos os planos, enquanto que a dor mecânica você vai ter uma flexão anormal, se for algo muscular, por exemplo. A expansibilidade torácica também pode ser comprometida, enquanto que na dor mecânica isso não acontece. Déficit neurológico é incomum na dor inflamatória, e na dor mecânica é possível, especialmente se você tiver uma compressão de raiz, seja por uma hérnia de disco ou por um osteófito. Então, esse quadro ele é útil porque ele, com parâmetros simples que a gente consegue obter ou no exame físico ou na história clínica, a gente consegue ter uma diferenciação muito boa entre ser inflamatória ou ser mecânica. Um paciente com espondilite anquilosante, observem toda a calcificação que acontece na coluna e torna ele, isso aqui é uma fase já tardia da doença, que tem essa definição de postura do esquiador. E basicamente ele tem essa limitação na coluna por causa da calcificação que acontece nos ligamentos, tanto anteriores como laterais da coluna, né, e dando esse aspecto aqui de coluna em bambu. Então, vendo isso melhor, aqui é uma radiografia mostrando a calcificação dos ligamentos laterais da coluna. Vendo uma peça, veja o grau de calcificação que acontece nesses ligamentos. É basicamente uma ossificação mesmo do ligamento, tanto na parte lateral como na parte anterior, tornando essa coluna rígida e dando esse aspecto em bambu, que é o clássico da espondilite anquilosante. Quando é que a gente pede exame para um paciente que está com artralgia ou artrite? Primeiro, se os sintomas estão crônicos. Então, história com mais de 6 semanas, você tem que investigar. Ou, se os sintomas são agudos, né, aí a gente tem que fazer uma investigação mais rápida, se for uma monoartrite com hiperemia, fazer toda a investigação, porque nós podemos estar presente a uma artrite séptica, gota ou trauma. Presença de manifestações sistêmicas, apesar de inespecíficas, elas são importantes. Febre, anemia, anorexia, perda de peso. Ter comprometimento neurológico, ter isso em mente que tem que ser feita uma investigação complementar. E história de traumatismo intenso, obviamente, tem que ser investigada. E o que a gente pede? De uma forma mais... Com esses exames a gente consegue resolver. São exames muito baratos, disponíveis na rede básica, e que podem ajudar muito a gente entre diferenciar um processo inflamatório presente ou a ausência de um processo inflamatório. Então, um hemograma é sempre importante para a gente ver se não tem anemia, leucocitose, leucopenia, ptose, plaquetopenia, que são situações que podem acontecer em doenças reumáticas autoimunes, tipo artrite reumatoide, que vai dar tendência a aumento dessas séries com anemia, enquanto que no lúpus a gente pode ter aspenias, inclusive, com presença de anemia hemolítica. A urina do tipo 1 pode ajudar para a gente investigar casos de doenças reumáticas que produzem comprometimento renal, como glomerulonefrite. A gente pode ver indícios de proteinúria, a gente pode ver hematúria, pode ver leucocitúria, pode ver síndrome granuloso. Isso ajuda bastante para a gente ter uma pista se está tendo ou não uma glomerulonefrite. A radiografia, obviamente, para avaliar o espaço articular, a presença de osteófito, a presença de lise óssea, e as provas de atividade inflamatória, que vão dizer para a gente se existe ou não uma inflamação sistêmica presente, como a velocidade de sedimentação, a proteína C reativa e a alfa-1 ácido glicoproteína, que é o exame mais sofisticado da antiga mucoproteína. Se não tiver alfa-1 ácido, pode fazer a mucoproteína aqui. Então, posso ter comentado isso. Para finalizar o diagnóstico diferencial, a gente sempre tem que caminhar por algum parâmetro, óbvio, né? Então, o que eu sugiro que se faça, a primeira coisa é tentar separar isso pelo tempo de comprometimento articular. Então, faça a diferenciação entre um comprometimento agudo e de um comprometimento crônico.
Então, se você tem uma história articular que está presente há menos de 2 semanas, doenças que estão geralmente associadas a isso, é um quadro reativo. Se ela está há mais de 6 semanas, crônico. Então, a gente já tem que pensar em doença reumática autoimune. Não esquecer, é óbvio que tudo que é crônico um dia foi agudo. Pode até pensar, né, nas doenças reumáticas autoimunes quando você tem uma história de menos de 2 semanas, mas ela só realmente vai ser caracterizada como uma doença reumática autoimune se ela se tornar crônica. Além da gente trabalhar com o tempo, a gente deve trabalhar também com o número de articulações comprometidas. Então, dividir entre monoarticular e poliarticular. As oligoarticulares são mais específicas e não vai dar tempo para a gente falar hoje. Trabalhando com poliarticular, então mais especificamente de poliartrite. E, obviamente, juntando o tempo. Poliartrite, agora agudo. Então, a poliartrite, mais que 5 articulações comprometidas e a menos de 2 semanas. As causas mais comuns são as reativas a infecções. Então, o que é importante? O comprometimento articular, ele não é séptico. Há uma infecção, há uma grande formação de imunocomplexo, esses imunocomplexos depositam nas articulações, na sinóvia articular, e isso gera um processo inflamatório. Mas isso é asséptico, certo? Isso é devido à presença da infecção, mas não pela presença do micro-organismo interarticular. Então você pode ter isso acontecendo tanto de causas virais como de causas bacterianas. As virais, as mais frequentes, são aqui as hepatites B e C, o parvovírus B19, o chikungunya, a rubéola e a dengue. Só queria chamar a atenção para vocês que, apesar daqui no estado de São Paulo a gente não ter caso ainda relatado, como a transmissão acontece também pelo mosquito da dengue, e a gente tem muita dengue aqui, a chance dessa infecção aparecer, pelo menos nesses próximos anos, né, nós estamos em 2015, não é pequena, é bem alta. E esse envolvimento articular, ele é muito grave. E existem casos de infecção por chikungunya cuja artrite durou por mais de anos, tem relatos até de 5 anos. Então, muitas vezes, o paciente desenvolve um quadro poliarticular que é muito semelhante, por exemplo, à artrite reumatoide. Então, tem que ficar de olho nisso. As bacterianas, então a gente não pode esquecer da endocardite, da hanseníase, da infecção por meningococos, por gonococos e por streptococcus. Obviamente, o streptococcus beta-hemolítico do grupo A é o exemplo típico aqui de uma poliartrite aguda, que é causado pela febre reumática, que é uma das doenças mais conhecidas. Além das infecções, inúmeras medicações podem dar uma quadro de poliartrite aguda, e, óbvio, não pode esquecer que também ela pode ser uma manifestação síndrome paraneoplásica. Em relação à poliartrite crônica, aqui a gente tem que pensar nas doenças reumáticas autoimunes e as metabólicas. A metabólica eu pus aqui mais pelo fato de ter que citar a gota. Então, todas elas podem dar poliartrite crônica. Artrite reumatoide, artrite psoriásica, o lúpus, a esclerose sistêmica, o sangue de jogo, as vasculites, a dermatomiosite, a sarcoidose e a glutatofase. Aqui ao lado eu pus os principais autoanticorpos associados. Só para ilustrar aqui para vocês que o fator reumatoide anti-CCP está associado à artrite reumatoide. O lúpus, a gente tem a associação do FAN, né, do anti-SM, do anti-DNA, do antinucleosomo, a esclerose sistêmica com o anti-esclerose 70. Lembrando que eu acho que vale a pena chamar a atenção é que na sarcoidose não há autoanticorpos, assim como na artrite psoriásica, e particularmente na sarcoidose há relato mostrando que, apesar de não existir autoanticorpos, existe um biomarcador que é a elevação da enzima conversora. Não é rotina, por isso que eu estou comentando, chamando a atenção de vocês. Voltando agora para as monoarticulares, mas tentando lembrar para vocês, a partir da monoartrite, nós estamos trabalhando com uma monoartrite aguda e uma monoartrite crônica. Dentre as agudas, aquelas que eu já comentei com vocês: séptica, doença por deposição de cristal, gota e calcinose e traumaomartrose. E a crônica, nós temos que pensar em tuberculose, em fungo, em neoplasia sinovial, em lesão estrutural intraarticular. Isso aqui é comum acontecer, o paciente faz estruturas, lesão de ligamento ou de menisco e fica tomando anti-inflamatório e fazendo esporte em cima disso. Isso gera uma monoartrite. A necrose óssea séptica de um joelho pode gerar uma monoartrite crônica. Então, finalizando, né, o que é fundamental? Para o diagnóstico,
80% dos diagnósticos das doenças reumáticas são realizados através de história e exame físico detalhado. Então, a história tem que ser bem feita e o exame físico também. Sendo que, a hora que você soma exame subsidiário, esse 80% de diagnóstico aumenta para 90%. Então, você tem um acréscimo de 10% só com o exame subsidiário. Então, tem que tirar a história boa e tem que fazer um bom exame. E, fundamentalmente, não há diagnóstico de doença reumática que se estabeleça somente com o exame laboratorial subsidiário. Existem doenças que o exame laboratorial fecha, especialmente doença infecciosa, se trabalha com esse raciocínio. No caso da doença reumática, isso não há. Tem que tirar a história e tem que ter o exame físico para o exame de autoanticorpo, por exemplo, ter algum valor. Então, o diagnóstico sempre baseado na clínica e de forma individualizada. Então, eu queria agradecer a atenção de vocês e lembrar essa frase que é do Dr. William Osler, que eu acho que ele resume muito o que a gente faz no nosso dia a dia dentro do hospital, que a medicina é a arte da incerteza e a ciência das probabilidades. Muito obrigado pela atenção de vocês.